Olá, meus caros amigos, aqui quem fala é Lucas Alves. Aqui é Lucas Serrano. E estamos começando mais um Papo Sacro Cast. Pessoal, gostaria só de salientar que vocês podem também nos seguir na nossa nova conta no Instagram, Papo Sacro. Essa aqui vai estar aparecendo na tela. Lá já está um conteúdo mais exclusivo, mais, digamos assim, coisa que não tem como a gente achar aqui, como textos de santos, cortes, reels também, conteúdo mais inédito, digamos assim. Se você estiver curtindo o nosso trabalho aqui no YouTube, por favor, se inscreve e deixa aquele joinha para fortalecer. Então é isso, pessoal. Segue aí o vídeo e Deus abençoe vocês. Toca a vinheta. E começamos mais um episódio do Papo Sacro Cast. Na verdade, a continuação do primeiro episódio sobre o cristianismo na China hoje. E tal qual a China, né? O episódio foi grande, a gente teve que dividir em dois. E vamos lá, que no primeiro a gente já teve muita informação. Né, professor Alfredo? Eu lembro que eu tive na graduação uma aula sobre imperialismo, assim, sobre momento imperial, né? E aí a gente teve, assim, aulas, aí falou sobre imperialismo na África, falou sobre imperialismo nos países árabes, era mais voltado para o mundo islâmico, né? Então, a experiência colonial no Líbano, a experiência colonial no Egito, na África Ocidental, para a África e Oriente Médio, basicamente. E aí, no final, assim, nas últimas semanas de curso, a gente fez uma requisição com o professor, ele falou assim, professor, a gente quer que fale de China. Porque a China é importante. China, pô. Como é que a gente vai passar o curso de história todo sem ter falado? E aí ele falou assim, então, o problema de falar sobre China é que facilmente China vira outro curso. Porque, assim, é muito difícil você pegar assim, vou falar de 1700 para frente. Porque você está lidando com dinâmicas históricas, 800, sei lá, você está lidando com dinâmicas históricas tão longas, a coisa brodeliana mesmo, longa duração, né? Longa duração, média duração, curta duração. Isso aparece tão sincopado na história chinesa, uma coisa pequena manifesta uma estrutura de média duração que se insere dentro de uma estrutura de longa duração, e é muito difícil abstrair dos, sei lá, no caso de 2.000 anos anteriores, falar de um período para frente. No caso chinês, assim, tem esse volume de informações, claramente, porque eu acho que se repete. Essa dinâmica funciona para a sociedade chinesa de uma maneira geral, para a história chinesa de uma forma geral, ela também se aplica à história do cristianismo na China. A gente vê dinâmicas contemporâneas que repetem dinâmica. Claro que a história nunca sempre é a mesma, tá? Nunca é. Né? Já teve um velho barbudo no século XIX que disse que a história ela acontece como tragédia e se repete como farsa. Né? Ela nunca é a mesma. E ele está correto nisso. Nunca a história se repete duas vezes iguais. Né? Só acho que a história se repete que não entende patavina de história. Entretanto, tem umas dinâmicas que vão voltando, porque elas não foram resolvidas. Né? A relação da China com o cristianismo é uma dessas relações longas, sabe? Que você tem uma relação, aí você briga com a ex, volta com a ex, se apaixona pela ex, tem um filho com a ex, se afasta da ex. Coisa de novela ruim mexicana, sabe? Que tem essas dinâmicas muito complicadas. A história da China com o cristianismo é essa. Acaba, aparta, bate, volta, se ama, depois briga de novo, né? Então, e isso dá uma perspectiva, como eu comecei no encontro passado dizendo para vocês, que é o seguinte: a gente tem que ficar preocupado, tem violações de direitos humanos, são sérias, né? Mas a gente também não deve achar esse alarmismo. Vai acabar o cristianismo na China, não sei o quê. Cara, já acabou algumas vezes e hoje talvez seja o maior país católico do mundo. No livro do Philip Jenkins, que ele escreveu em 2004, A Próxima Cristandade, um livro super importante para a minha vida pessoal, acadêmica, para mudar o meu olhar sobre o mundo que eu estava me posicionando, né? Ele fala assim, cara, talvez já seja o maior país cristão do mundo. Não é um fenômeno. A China não é o país cristão do futuro. A China já é o maior país cristão do mundo. A gente só não tem acesso aos dados. Né? Como a China talvez já seja o segundo maior país muçulmano do mundo. Só perdendo para a Indonésia. Talvez já seja. Né, ele fazia uma conta e falava assim: só as igrejas metodistas independentes chinesas, as estão ligadas ao movimento dos Três Altos, estão separadas, já tem mais metodistas que nos Estados Unidos.
a gente não tem dimensão, por exemplo, a gente não sabe, como a gente só sabe que a Igreja Católica é patriótica, a Igreja Católica é o governo comunista, a gente não tem noção do tamanho da Igreja Subterrânea. Talvez já seja o maior... o Brasil! Talvez já esteja falando do maior país católico do mundo ao falar de China, né? É uma coisa que tem que ser levada em consideração por todo mundo que estuda. Não se improvisa da noite para o dia o maior país católico do mundo, o maior país cristão do mundo, né? Então, é importante pensar essa história para redimensionar algumas coisas que a gente está assistindo e também para entender umas dinâmicas históricas. Mas estão perseguindo... Xi Jinping, o vilão, está perseguindo os cristãos. O Kang Xi também perseguiu, né? Os Ming também perseguiram, né? O final da dinastia Tang também perseguiu. Assim, então, assim, os cristãos estão lá, lindos, maravilhosos, sobrevivendo. Nada de novo na China, né? Nada de novo na China. Nada de novo na China. Assim, é algo que para eles já é habitual, né? Eles já estão adaptados àquilo. Eu me lembro de um... meu Deus, o nome do cardeal já velhinho de Hong Kong, já é emérito, um cardeal velhinho se retirou para os Estados Unidos, e ele falou assim, o fenômeno mais importante da história da China é a martiria. Porque ele falou assim, o problema da China é ficar confortável, os cristãos da China ficar confortável demais. Quando ele fica confortável demais, ele dá uma esfriada. Mas quando tem a perseguição, assim, eles são especialistas em perseguição, né? Nos últimos 1.500 anos, lidar com perseguição que os caras sabem fazer, né? E foi assim que eles vão ganhando espaços, né? Não pequenos. Quando a China é muito protegida, como acontece no final do século XIX, aos franceses, nós vamos procurar proteger o cristianismo chinês. Mau negócio. Para os cristãos chineses, que tendem a ficar acomodados e perder um pouco o fervor missionário. Mas quando tem a perseguição, é horrível isso, né? Do ponto de vista humano. Ser perseguido é o pior cenário humanitário que eu posso imaginar. Entretanto, do ponto de vista do longo prazo, da longa duração, isso fez a China ficar extremamente resiliente. Depois, a gente terminou o encontro passado falando disso, dá para voltar. É o seguinte, eu estou vendo as fotos aqui enquanto eu falo para vocês, né? Da peregrinação em Shanxi. 70, 50 anos depois do êxito de adequação e expulsão do imperador Kangxi, os chineses estavam pedindo para uma autorização para criar um santuário novo, que funciona até hoje. Aliás, Shanxi tem alguns, né? Eu acho que não à toa ligados a invocações, os dois mais importantes é Nossa Senhora dos Passos e Nossa Senhora das Dores, né? O que diz um pouco da sensibilidade religiosa, essa galera também, que está acostumada a tomar porrada. Assim, não é bom, mas se tiver que tomar porrada, vamos tomar porrada. E vamos levantar de novo. Sabe aquela coisa do rock? Do filme? Não quando você apanha, quando você aguenta. Exatamente. Você não vence a luta quem bate. Vence a luta quem aguenta apanhar. E assim, é isso. Também a gente vê, às vezes, pela ótica ocidental, né? Brasil nem é ocidente, a academia lá fora, mas a gente quer ver, às vezes, pela ótica daqui, e não é a mesma coisa também, né? Faz sentido. Assim, pensar no caso do cristianismo, por exemplo, na cultura brasileira, né? O cristianismo sempre teve uma posição hegemônica na cultura brasileira, né? Nas culturas da América, de uma forma geral. A gente nunca soube, sei lá, nem em Cuba, na época da Revolução, logo depois da Revolução, houve perseguições contra o clero. Mas não houve perseguição generalizada contra os cristãos, nenhuma confissão. A não ser por algumas associações políticas. Então, assim, a gente nunca viveu na América, a gente nunca viveu num cenário que a gente não estivesse em casa. Uhum. A gente briga, mas é briga de família. Sempre teve um esquema, um acerto, a gente sempre se sentiu em casa. Talvez a gente não consiga compreender bem o que é a experiência do cristianismo na China ou no mundo islâmico, em que o modus vivendi dos caras é sobreviver às piores condições possíveis de temperatura e pressão e crescer. E manter, e firmar o pé. Assim, né? Sei lá, igual esquimó, né? Nunca a gente viveria naquele ambiente, mas os caras estão lá, caçando rena. Estão lá desde que o mundo é mundo, sabe? Vendo sol 6 meses de inverno, 6 meses de 6 meses de escuridão e 6 meses de luz, né? Então lá.
assim, em algum momento, e eu acho que é importante essa virada, né? Por isso que eu assim, o Hitch é um cara importante, essa expansão do cristianismo, a tentativa de sinicizar o cristianismo, ainda que ela tenha a igreja, o Vaticano, né, tenha voltado atrás, mas esse caminho, que depois foi o caminho que os protestantes tomaram também, de forma geral, de dialogar com a cultura chinesa, em algum nível, né, de enraizar o cristianismo, as raízes ali são fortes. Né? Não vai ser... O Mao Tse-tung desenraizou o cristianismo. Não vai ser um dirigente qualquer do Partido Comunista vai fazer isso. Não vai ser. A incompetência das agências missionárias e das ordens religiosas católicas não desenraizou o cristianismo em diferentes momentos. Não vai ser qualquer perseguição que vai fazer. Né? Então, eu acho assim, é uma tragédia humanitária, mas eu acho que não só o futuro da China é cristão, mas o presente da China é cristão. E isso é um elemento importante politicamente, porque vai regular é cristão e é muçulmano, né? E também é budista, também é confuciano, enfim. É gente pra caramba, tem religião para todo mundo. E isso vai regular um pouco as relações da China com o mundo contemporâneo no século XXI, que está no comecinho ainda. A gente, às vezes, a pior perseguição do século XXI. Calma, cara. Não chegamos nem no primeiro quarto dele ainda. Se acalme. Vai ter coisa muito pior, não se preocupe. A história sempre vai piorar, né? Mas eu não acho verossímil uma situação de descristianização maciça, né? Porque a gente está lidando com uma religião muito resiliente. Muito resiliente, né? E que se enraizou muito profundamente. Eu falei para vocês, a família que foi convertida pelo Matteo Ricci no século XVII, as igrejas de Xangai ainda hoje são construídas nas propriedades que eles doaram, sabe? Longa duração e resiliente, né? E também, assim, uma característica que eu acho que é especificamente chinesa, talvez vindo do confucionismo, que é uma paciência, nem de Jó, né? Confuciana. Os caras inventaram o xadrez. Já jogaram Mahjong? Já. É um jogo completamente enlouquecedor, né? Assim, eu não aprendi a jogar, fiquei com raiva tentando aprender. E assim, porque a chave do negócio é a paciência. Mais que a estratégia é a paciência, né? Para você discernir a estratégia do seu concorrente. Então a gente está lidando com gente que sabe jogar na longa duração. Assim, e uma religião resiliente, né? Estudar o cristianismo na China permite a gente ver um cristianismo que nunca foi majoritário, apesar de ser muito numeroso, nunca foi hegemônico, apesar de às vezes estar muito próximo do governo, como foi no período do Yuan, e que tem umas soluções interessantes para problemas que a gente nem viu ainda. Enfim, é isso. Eu fiz em vista disso, eu vou contar para vocês, porque se eu ficar rico, vocês vão saber que eu fiquei rico, né? Porque eu fiz já minha aposta para quem vai ser o próximo papo baseado nesse prognóstico. Espero estar certo. Não vai ser o chinês, mas eu já fiz minha aposta na brincadeira. Mas assim, por exemplo, isso é uma coisa da política que vai ter que ser levada em consideração pelas políticas dos mecanismos cristãos internacionais. Não só pela Santa Sé, mas, por exemplo, as agências missionárias norte-americanas, inglesas, né? Se não aprender mandarim, a coisa não vai funfar. Não vai desenrolar. Aula de mandarim. Né? E aprender a lidar com uma situação de não hegemonia e de eventual perseguição, que deixa a gente desconfortável. Professor, falando sobre perseguição, como se deu a interação entre o comunismo chinês no período da Revolução e a igreja? Ô, Lucas, para a gente falar da questão do comunismo chinês, é importante a gente pensar o seguinte. Quando a Revolução acontece, em 49, e eu estou usando a Revolução no sentido não valorizativo, mas no sentido técnico mesmo, que é uma mudança da estrutura social chinesa. Né? Se a gente usar o sentido técnico, revolução é uma mudança da estrutura social. Por exemplo, eu falei de revolta Ming no encontro anterior, e me corrigi para de revolução Ming, que realmente houve uma mudança da estrutura social. Como eu falo, por exemplo, de revolução a basta. Então, estou usando esse termo no sentido técnico, não valorizativo. Eu não sou nada revolucionário, mas o termo estou usando nesse sentido assim descritivo, né?
Quando tem a Revolução de 49, a China estava num período extraordinariamente depressivo, assim, da sua história, né? No século XVI e XVII, tem um texto do antropólogo Marshall Salles sobre a importância da China no setor euro-afroasiático transpacífico da economia no século XV e XVI. Esse antropólogo, que tem uma formação boa em história, ele vai mostrar como é que até o avançado século XVI, XVII, XVIII, a economia do mundo inteiro gira ao redor da China. Por que se explora sândalo nas ilhas do Pacífico que os chineses compram? Por que se extrai prata do Japão, se leva para Macau para comprar porcelana e seda chinesa? Os portugueses compram porcelana e seda chinesa, compram pérolas, né? Quando tem a célebre consulta dos representantes ingleses do século XVIII, já depois da Revolução Industrial, começo da Revolução Industrial Inglesa, e que eles vão até a China falar com os imperadores Qing, eles falam assim, nós temos negócio para vender aí, que a gente está produzindo. Ele fala assim, não quer nada não, a gente não precisa não. A gente tem relógio? Porra, também tem. Temos canhão? Também temos. Papel? Temos. Roupa? Temos. A coisa mais absurda que a gente pode pensar da história contemporânea é que a maneira dos ocidentais entrar no mercado chinês é vendendo droga. Vocês sabem disso, vendendo ópio, né? Foi no ópio, né? Foi a guerra. Os ingleses, é uma decisão de Estado, eles falam assim, pô, o que a China tem, que nós temos que a China não tem? Droga. Vamos vender álcool e ópio. Produzir ópio em massa no Afeganistão, no Cáucaso, no Paquistão. Na Índia também. Na Índia, né, no norte na Índia, né, na Índia britânica, o British Raj, que incluía Afeganistão, incluía Paquistão. Sabe? Vamos botar indiano para trabalhar até a morte produzindo papoula, fazer ópio, viciar primeiro os chineses na Malásia, porque a gente consegue acessar as cadeias comerciais que vão levar até para o interior chinês, para os portos da China. Começar a vender droga, porque o ópio desarticula a economia portuária. Ninguém vai trabalhar em fábrica de roupa, de sapato, de cinto, drogado de ópio. Morfina. Né? Todo mundo fica... né? Vamos drogar os chineses para vender droga e para desarticular o parque industrial deles para a gente vender camisa, roupa, o que eles não conseguiram produzir de vez. Então, assim, a experiência colonial do século XIX, ainda que não tenha tomado a China toda, foi muito traumática. Porque ela nasce com essa violação, assim. São duas guerras quase consecutivas para vender droga. Porque os mandarins chineses queriam proibir as pessoas de se drogarem e jogar os carregamentos de ópio no mar. Né? Os chineses já tinham conseguido proibir o tabaco de forma bem sucedida, né? Antes. E não conseguem o ópio, né? Porque os ingleses vão atacar os portos, abrir os portos na base do canhonaço. Tem um outro representante diplomático inglês, ele fala assim, nossa, que inveja dos franceses. Porque os franceses, pelo menos, podem dizer que estão indo para a guerra para lutar pelos padres católicos. Porque depois do eixo de adequação do Canchi, algumas regiões da China não podia ter mais pregação cristã. E aí os ingleses falam, nossa, que inveja, né? Porque os franceses podem dizer que estão entrando lá para brigar pelos padres católicos. Né? Nós nem isso podemos. A gente claramente está entrando para vender droga. Depois trouxe um missionário ou outro, né? As agências missionárias vão se mobilizar para entrar, mas assim, é uma história não edificante. Então, assim, primeiro os ingleses, depois os franceses, depois todo mundo quer tirar um pedaço da China, né? Então, os interesses... Século das humilhações. O século das humilhações, né? Os russos vão pegar um pedaço, os alemães que acabaram de se unificar, os italianos, os belgas, os alemães, a Manchúria e, finalmente, o Japão. Né? O Japão sempre tinha estado sempre não, mas no último milênio, tinha passado boa parte da sua existência à sombra da cultura chinesa, da política chinesa. Né? A política chinesa havia determinada política japonesa na maior parte da existência do Japão até então, a verdade é essa. E o Japão virou uma potência conquistadora na China. Né? É importante ter isso em vista. Né? Por exemplo, o catolicismo vai ser associado com os interesses de franceses e italianos na China.
O protestantismo vai ser associado, claro que há uma história independente da missão protestante, que é muito bonita, inclusive, é muito interessante, na China do século XVIII, né, antes do imperialismo, né, foi a entrada do Robert Morrison, que, aliás, antes de entrar na China, vai estudar a missão do Matteo Ricci, para imaginar a estratégia que ele vai usar. Ele começa muito parecido, ele depois vai adequando para os seus próprios propósitos. Então, assim, era o século das humilhações. Né? Estava associado com uma coisa... Claro que, assim, para algumas pessoas da intelectualidade chinesa, por exemplo, um Sun Yat-sen, né? Que era metodista, né? Por exemplo, vai estar associado o cristianismo está associado à modernização, né? Mas para outros, muitos chineses, o cristianismo vai estar associado à dominação ocidental, ao apanágio da dominação ocidental. Os ingleses entraram vendendo droga, os franceses entraram trazendo padre. Depois os franceses ampliaram a case de negócios dele com jogatina e prostituição. E os ingleses ampliaram a case trazendo pastor. Então, assim, realmente não é a melhor propaganda para o cristianismo. Ainda que as igrejas tenham criado oficinas, escolas, orfanatos, desenvolvido uma baixa estrutura social na China, no século das humilhações, era claramente uma lance das potências imperialistas, né? Então, assim, quando o nativismo Han começa a se manifestar primeiro contra os Qing e contra os imperialistas, num processo que vai gerar o fim do Império Chinês, né, a deposição dos Qing e o fim do Império Chinês. Mas quando tem essa manifestação do nativismo Han, né, um sentimento de a China para os chineses, de novo, já vimos lá na dinastia Ming, vamos ver de novo acontecendo aqui, ele vai se manifestar também como, apesar do papel importante de algumas lideranças cristãs chinesas, de novo, Sun Yat-sen, o primeiro presidente da China e um prócer do republicanismo chinês, né? Ela vai se manifestar também como um sentimento anticristão, muito forte, né? A revolta dos Boxers é uma revolta que vai fazer vir uma camada de religiosidade muito primitiva e violenta contra o cristianismo, porque aí é um ódio generalizado contra tudo que é cristão. Porque tudo que é cristão nessa época lembra o Ocidente. Lembra o Ocidente. Ou então lembra, acho que vai conversar depois, vai lembrar uma camada anterior, que é o Império Celeste de Taiping. Que era uma revolta, né? Era uma revolta de inspiração cristã, mas que propunha algumas coisas que eram muito fora da caixinha para os chineses, né? Por exemplo, pós-coletivo do Estado. Por isso que a Revolução de 49 vai fazer uma leitura da Revolta de Taiping, desreligiosizando, não sei se é essa palavra, tirando elementos religiosos dessa revolta, quase escondendo a sua origem cristã e vendo como um movimento precursor do comunismo. Porque ela realmente tinha ideias muito, assim, fora da caixinha, a respeito, por exemplo, de propriedade. Os cristãos tinham tudo em comum, então vamos matar os proprietários. Calma. Vamos, né? Mas, então, na memória chinesa do final do 19, começo do 20, o cristianismo está associado a tudo que é ocidental. Não pode dar certo, né? Traz o cristianismo. Pô, o cristianismo traz orfanato, traz escola, oficina, igreja, emprego. Pô, beleza. Mas traz o cristianismo, traz droga, prostituição, jogo, exploração, destruição da indústria chinesa. Então, assim, é um papel muito ruim que é feito, né? Ou então se é lembrar da memória do Taiping, que é esse movimento muito disruptivo, né? Quando, por exemplo, no começo do século XX, a agitação nacionalista chinesa se confunde muito com uma agitação anticristã. Na Revolta dos Boxers,
né? E no grito de guerra, mais um cristão é menos um chinês. E já na República Chinesa, com a organização das federações anticristãs. Por exemplo, em 1922, é fundada ao mesmo tempo a Federação Anticristã de Xangai e a Federação Antirreligiosa de Pequim. Né? São dois movimentos que vão ser muito importantes nessa primeira metade do século XX para consolidar essa ideia de que, por exemplo, vão fazer caricatura, vão usar a imprensa para fazer propaganda anticristã, essa ideia de que, olha, mais um cristão, menos um chinês. E é interessante que, apesar do Sun Yat-sen e de uma série de líderes cristãos, essa conotação anticristã que está associada com a vinculação feita com o imperialismo ocidental, ela vai aparecer tanto na direita chinesa, no fascismo chinês, né? Chiang Kai-shek, o generalíssimo, né? Ele vai ser anticristão, ele tem uma formação cristã, mas ele vai depois ter uma tentativa de reafirmar que o cristianismo e a China eram inconciliáveis, que o caminho dele não é da cristianização da China, né? Mas também vai estar associado à esquerda, né? Em 1921, o Partido Comunista Chinês é fundado, né? Vários membros participam da fundação do Partido Comunista Chinês, participam depois da fundação da Federação de Cristãs de Xangai e da Federação Religiosa de Pequim, né? Então, assim, no começo do século XX, tem uma constelação muito negativa contra o cristianismo. Na verdade, assim, acontece esse anticristianismo não é mais forte. Não é mais forte. Por que não é mais forte? Pela estrutura social realmente grande que as igrejas mantinham, com caridade, de assistência, de incentivo agrícola, né? Já os missionários protestantes criticavam os chamados cristãos do arroz, né? Que era aquele cara que era cristão só para ganhar a ração de arroz. Mas de fato, o cristão do arroz ajudou a expandir o cristianismo na China, principalmente na China rural, porque você tinha distribuição de comida, mas também crédito agrícola, também treinamento em uso de fertilizante, né? Nas cidades tinha oficinas, escolas, as primeiras universidades chinesas modernas, né? Eram todas confessionais. E também não explodiu mais cedo o anticristianismo chinês pelo papel heróico de resistência, de defesa da população que as igrejas cristãs tiveram durante a invasão do Japão na China, durante a Guerra Sino-Japonesa, né? A Segunda Guerra Sino-Japonesa, primeiro os incidentes começam em 31, mas a guerra mesmo começa em 37, né, com a invasão da Manchúria e com o estupro de Nanquim. E aí, uma parte da população chinesa ganhou um respeito adicional pela resistência heróica que os cristãos tiveram. Mas aqui também, sempre as coisas têm vários lados, né? Nesse momento da invasão japonesa, os cristãos chineses vão experimentar um alinhamento total dos seus contrapartes ocidentais. Então, em muitas igrejas católicas e protestantes, vai ser a primeira vez que os cristãos chineses vão se virar sem a presença de ocidentais. E vão aqui estabelecer um modelo de autonomia, que é autopropaganda, autogestão e autossustentação, que depois vai ser importante para o que vai rolar em seguida, né? Depois da expulsão dos japoneses, a China era uma potência militar, mas economicamente fraca e à beira de uma guerra civil, né? A divisão entre os comunistas e os nacionalistas tinha chegado no ponto crítico, os nacionalistas estariam fragilizados, mais fortalecidos, os nacionalistas estariam fragilizados e os comunistas estariam fortalecidos, tem um crescimento enorme do Exército Vermelho, né? E, como acontece em outras regiões, a gente está no momento do comunismo
que não tem conciliação com o cristianismo. Muito clerical. Muito anticlerical, né? E que ao tomar o poder, no processo de estabilizar o que eles chamam de Nova China, vai aliar, junto com o realismo político, para se posicionar no cenário internacional do pós-Segunda Guerra, da Guerra Fria, né? Primeiro uma aliança com a União Soviética, depois um afastamento, né? Muito realisticamente a China vai se posicionar, é de um pragmatismo absurdo a política externa chinesa nesse período, né? Também tem uma certa guerra ideológica de posições, né? E alguma paranoia. Volta aquele medo tão chinês, né? Tão Ming, né? Da infiltração ocidental. Até porque os caras estão saindo do século das humilhações. Então, o século das humilhações confirmou os piores medos em relação ao Ocidente. E vai falar assim, o que essa gente trouxe pra gente? Droga, bebida, sífilis, jogo e cristianismo. É verdade. Não, olha que companheiros ruins que os cristãos... por mais legal que os cristãos fossem, estavam andando com gente muito ruim. Estavam andando em um projeto político de exploração mesmo, sabe? Que, inclusive, não dava acesso aos cristãos chineses de terem posição de comando nas igrejas da China. Né? Rolava uma sabotagem aberta mesmo. Né? No caso, por exemplo, o século XIX foi um grande, no caso católico, foi um grande case de como os primeiros portugueses e espanhóis, depois os franceses e italianos, sabotaram o acesso dos chineses a posições de comando na hierarquia. Né? Gente, vai surgir o episcopado chinês no começo do século XX só. Séculos depois do Luenzao. Séculos. Porque os franceses, na época do imperialismo, quase que reconstroem o padroado. Né? Então, assim, por maior que fosse a rede de assistência social, por mais heróico que tivesse sido a participação da resistência com os japoneses, o cristianismo na China, no geral, sai muito mal na fita. E quando sobe ao poder o Partido Comunista, que já era intrinsecamente incompatível com o cristianismo, enquanto antropologia comunista não é conciliável com a antropologia cristã, né? A não ser com alguma forçação de barra de parte a parte, tá? Mas também por outro lado, o que não quer dizer que pragmaticamente em algumas situações comunistas cristãos tenham se aliado. Muitas vezes. Pragmaticamente. Por exemplo, na América do Sul, na América Latina, na África, no movimento de colonização. Aconteceu. E graças a Deus que aconteceu. Sem ironia nenhuma. Graças a Deus que aconteceu. Para evitar, às vezes, danos piores. Aconteceu na França após a Segunda Guerra Mundial também. Mas, assim, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista a antropologia não é conciliável, né? Porque a antropologia marxista prescinde da transcendência. Então, quando vai ter contato com uma antropologia cristã, vai dar ruído, vai ranger, vai dar ruim, em algum nível, próximo ou distante. Mas também, do ponto de vista institucional, o Partido Comunista pede simplesmente toda a lealdade. E a lealdade do cristão é sempre dividida. Desde o Império Romano, sei lá, Tertuliano falava assim para o imperador, Tertuliano nada antes, apologia de Diogneto, ele falava assim, olha, nós não somos maus súditos, só que a gente não pode dar tudo. A gente dá o que a gente pode dar. Nós somos bons súditos romanos. A gente só não pode adorar como Deus o imperador. Porque a gente tem uma outra lealdade, que é maior do que essa. É o problema que está o problema que está na brincadeira, né? Na brincadeira, sim, uma palavra ruim, na diatribe de Jesus com a moeda de César, né? É de quem que está aqui? É de Deus que está aqui o desenho ou é de César? Né? O cristão tem sempre a lealdade dividida. Ele é do reino desse mundo e está fora, né? Ele é as duas cidades, Agostinho.
E o Partido Comunista, como o Partido Comunista, como o Partido Fascista, o Partido Nazista, né, pedem toda lealdade. Como é que era a coisa do... Tudo no Estado, né? Ou tudo para a ditadura do proletariado, ou tudo para o Estado. Então, o mesmo dilema que os cristãos vão enfrentar na Itália fascista, na Alemanha nazista, na União Soviética, vão enfrentar na China. O que o governo pede? Lealdade total. O que os cristãos podem dar? Um alto grau de lealdade, desde que seja respeitada a lealdade adicional que eles têm com outro reino, que não é desse mundo. Só que num contexto de guerra, de paranoia, de chegada ao poder, isso não funciona de forma tão teórica assim, né? Ainda tinha uma circunstância bem grave, que era o seguinte. No fim do século XIX e século XX, teve uma abertura, sim, para um clero chinês, tá? Em 1926, por exemplo, vão ser ordenados em Roma vários bispos chineses, né? Primeira ordenação de bispo chinês depois do Luenzao. O caso dos ritos chineses vai ser reaberto no Vaticano. E, por fim, a suspensão vai ser a condenação dos ritos chineses vai ser suspensa pelo Pio XII, em 39. Vão falar assim, no longo prazo, Mateus Rito estava certo. Né? Só que, nesse momento, sobre o protetorado francês, o catolicismo chinês tinha passado por uma ocidentalização muito grande. Então, quando houve a autorização dos ritos chineses, pouquíssimos padres, inclusive chineses, voltaram a celebrar em chinês. Ou tentaram voltar às estratégias que os jesuítas tinham usado no século XVI, XVII. Perdão, 17 e 18. Né? Pouquíssimos voltaram. Porque já era outra coisa, já era séculos depois. Né? Você já tinha um clero formado em seminários franceses, ou na Itália. Né? Já era uma outra vibe, né? Um outro paradigma muito diferente. Né? Inclusive, o clero chinês, como acontece com os cleros coloniais, vai tentar se mostrar mais ocidental que o clero francês. Né? O Dom Tomás Tien Kenshin, que vai ser o primeiro cardeal chinês feito em 46, ninguém ouve ele falar em francês na Europa. Ninguém ouve ele falar em chinês. Só em francês, italiano e inglês. Missa em latim, o mais conservador possível. Né? Da mesma forma, sobre o protetorado inglês, americano, né? As igrejas missionárias, as igrejas protestantes, tinham perdido um pouco daquele movimento de ir em direção à população chinesa, de se tornar chinês como os chineses, que o Morrison tinha iniciado e que foi crucial, por exemplo, para traduzir a Bíblia, ou partes da Bíblia cada vez maiores que o chinês. Né? Então, quando o comunismo chega ao poder, é uma relação de mútuo estranhamento. Bravo. Né? Bravo. E é interessante que, assim, no começo, não tem um enfrentamento total. Não tem. Inclusive, porque tem uma figura... Há um teólogo protestante, um pastor e teólogo protestante, reverendo Wu Yat-sun, que ele é próximo do círculo do Mao Tse-tung, né? Ele é o propositor do movimento protestante das três autonomias, que ele vê como ele fala assim, olha, os cristãos também querem um mundo novo, então eles podem trabalhar com os comunistas. Né? Em 1949 e 1950, vão ser realizados uma série de colóquios entre as autoridades cristãs chinesas, que estavam ressentidas porque foram aliadas pelos ocidentais das suas posições de liderança, e os comunistas vão falar assim, olha, a gente não quer problema, tá? Então é o seguinte, vocês vão colaborar com a construção do partidão da China, na nova China? Vão. Então vocês se cuidam. A gente só não quer os ocidentais aqui junto. Os protestantes vão conseguir se adaptar muito mais facilmente. Agora, quando se tornam os bispos católicos, por exemplo, não vão participar desses colóquios cristãos comunistas, vão se recusar a participar. Participam padres católicos chineses, mas os bispos não participam. Porque eles não podem oferecer a lealdade completa, porque eles têm o vínculo com o Vaticano.
que o governo comunista encara como uma potência estrangeira. É a Itália, é a França, é o país do outro lado do mundo, vai? Que disse amém, que abençoou as tropas que veio para cá. Então, assim, enquanto os movimentos protestantes, pelo menos os protestantes tradicionais, que nasceram das missões lá do século XVIII, XIX, do começo do século XX, né, no começo do século XX, final do XIX, começo do XX, tem uma atividade missionária batista, presbiteriana, metodista, muito importante na China, né, que só rivaliza com a missão católica e sobrepuja a missão católica em muitas regiões. Né. Enquanto essas igrejas elas conseguem se adaptar mais facilmente, como? Se sinicizando, passando a liderança para os chineses, os cultos já são em vernáculos, beleza, seguimos. O catolicismo chinês é muito mais pesado para fazer essa transição. Né? Entre 1950 e 1951, vão começar o confisco dos bens das missões católicas. Alfred, os bens das missões protestantes vão passar para as suas análogas sinicizadas. Então, os bens que eram da igreja da missão protestante, da missão presbiteriana americana na China, vão passar para a igreja presbiteriana chinesa. Que eram da igreja evangélica luterana sueca, vão passar para a igreja evangélica luterana chinesa. Né? A transição é mais fácil. No caso chinês, no caso católico, não tem um análogo possível. Então, esses bens vão ser confiscados. Aparece aqui uma figura muito importante, que é o Dom Inácio Kung Pimei, que é o bispo de Xangai. Ele é um anticomunista ferrenho. Né? Ele quer fazer de Xangai um bastião para a resistência anticomunista. Xangai é uma cidade que só vai ser tomada no final de 1950 pelos comunistas, porque ela realmente resiste. Uma resistência ali, também porque tinham muitos ocidentais, muita gente ligada ao mundo ocidental. Então, em Xangai tem um bairro francês, um bairro americano, um bairro inglês, né? Desde a época das legações. E o bispo é muito anticomunista, não quer conversar. E aí ele vai acabar sendo cravado na testa dele o rótulo de antirrevolucionário mor. Péssimo negócio. Péssimo negócio. O núncio apostólico, Dom Antônio Ribéry, ele permanece em Pequim, mas ele não pode atender ao pedido que o governo faz, que é de nacionalizar a Igreja Católica Chinesa. Porque ele fala assim, a gente deve lealdade ao potentado não na China. A gente não pode ser chinês. É universal, é aberto para todo mundo, né? É católico, não tem como. Né? Todo mundo cede, até a Igreja Ortodoxa cede. Mas ele fala assim, a gente não pode ceder. Né? Ele vai acabar se deslocando para Hong Kong, depois para Taiwan. Né? E aí começa a ranger essa estrutura. Começa em Nanjing e depois em Xangai essa ruptura interna da Igreja Católica. Talvez eu tenha anotado esses nomes errados, me perdoa, eu preciso conferir isso aqui. Mas aqui há uma ruptura interna, porque uma parte do clero católico chinês, dos fiéis católicos, falou assim, a gente quer manter até o final a resistência. Com Dom Inácios, com o Papa contra o comunismo. É inconciliável. E o outro partido fala assim, mas por que a gente não pode ter a Igreja Católica Chinesa? A gente acredita, a gente é chinês. A gente acredita que a revolução vai melhorar a China. A gente acha mesmo que a gente não dá uma situação legal. Por que a gente não pode conciliar essas duas coisas, né? E vai ser estabelecida em 57 a Associação Católica Patriótica Chinesa, né? A Igreja Patriótica, que vai se propor a ser uma estrutura alternativa do catolicismo chinês, né? A gente tem que entender que a Igreja Católica Patriótica ela pressupõe as 3 autonomias, porque justamente é o racha que nasce em Nanjing, em Xangai, assim, cara, por que a gente não pode fazer como eles estão fazendo? Por que a gente vai ter que... A gente pode ser chinês e comunista e cristão. Né? E vão falar assim, a gente tem que achar o meio termo. E o meio termo vai ser a Associação Católica Patriótica, né?
e que tem umas coisas muito específicas, assim, né? Ela passa a ser uma igreja, oficialmente não é gerida pelo Estado, mas a parte administrativa dela toda é pelo escritório de assuntos religiosos do Partido Comunista, como as igrejas três autonomias. E o modelo é muito mais parecido, é muito menos um modelo de uma igreja comunista, uma igreja... A gente tem, quando a gente fala de associação patriótica, a gente pensa numa igreja fake, né? Eles fingem ser católicos, e eles, mas ninguém, todo mundo ateu, ninguém acredita. Tá? O modelo é muito mais parecido com o modelo do padroado português, ou do padroado do Império do Brasil, que é o seguinte: no geral, a Igreja Católica Patriótica acompanha a Igreja Católica, a não ser naquilo que o governo acha que não dá o nihil obstat, não dá o placet, e não permite acompanhar. Isso lembra, por exemplo, a questão religiosa do Império do Brasil, porque é parecido mesmo. Né? O modelo que os chineses propõem para o Vaticano, que o Vaticano não aceita, é o modelo da Concordata de Napoleão. Ó, nós temos direito de placet e de nihil obstat, e temos também direito à nomeação dos vigários, dos párocos e dos bispos. Mas em matéria de fé, de doutrina, de liturgia, a real é que a gente não acredita em nada disso. Então a gente não quer nem saber. Vocês têm liberdade para acreditar em tudo que vocês quiserem, desde que vocês não arrumem treta com a gente. Né? E porque, por exemplo, a questão da nomeação dos bispos, para o governo chinês, para a Igreja Católica, é uma questão de comunhão eclesial, de aliança, pelo menos da reforma gregoriana, né? De comunhão com o Papa. Para o governo chinês, é uma questão de governabilidade. Dos bens da igreja, inclusive. E de evitar propaganda anticomunista no púlpito. No geral, a Igreja Católica Patriótica, eu falei isso no intervalo aqui, o pessoal não ouviu. Mas assim, a Igreja Católica Patriótica é a Igreja Católica. Só que com um gapzinho, que tem a ver com o que os chineses, o governo chinês acha ou não que deve ser autorizado de ser lido e de ser pregado dentro do... Por exemplo, a encíclica do Paulo VI contra a contracepção nunca foi traduzida. Porque, para o chinês, né? O governo não permitiu. Porque era importante para a China, naquele momento, a política de contracepção. Do filho único, essa coisa toda. Então, essa é um ponto que eu falo assim, isso não. Mas, por exemplo, a reforma litúrgica gradativamente foi se infiltrando. Né? Gente, a Associação Patriótica foi criada em 57. Então, por causa desse gap, houve um período na China, e ainda hoje é comum, que a missa seja em latim. Como era o ritual pré-Vaticano II. Porque o governo chinês deu autonomia para as dioceses aceitarem ou não a reforma litúrgica. Algumas aceitaram, e aí os livros foram infiltrados das Filipinas via Hong Kong para a China continental, e outros não aceitaram, não, muito obrigado, permanecemos com o missal de Pio XII. O missal reformado lá dos anos 30, né? Foi reformado logo antes do Vaticano II. E depois o missal do João XXIII, que é de pouco antes da reforma litúrgica. Então, assim, permanecemos com isso, obrigado. Né? O que, por um lado, o governo chinês vê até com bons olhos, porque tem as vantagens de ter um idioma que não é entendido pela população. Então, quanto mais latim, o governo chinês fica mais feliz. Então, é muito curioso que... É engraçado, né? Se o pessoal que acha que tem só missa em latim descobrisse isso, talvez ficasse bem nervoso. Que talvez a autoridade do Partido Comunista fale assim, mesmo, concordo que tem que ser em latim. E assim, a gente vê assim é liturgia tridentina, é liturgia católica. Né? Não tem nada... Tem umas coisas assim muito, muito interessantes que, por exemplo, as orações pelo Papa. Né? A Associação Patriótica nunca proibiu. Ela acrescentou orações que têm que ser feitas pelo governo, pelo Partido Comunista, pela Associação Patriótica. Mas ela nunca proibiu as orações pelo Papa. Mas algumas dioceses, para evitar problemas, transformaram as orações pelo Papa em secreta, em oração silenciosa dita pelo sacerdote diante da hóstia já consagrada. Né? Por exemplo, um minutinho, eu não posso perder esse timing. Você aí, jovenzinho, fica reclamando das novas ordens, vai para a China. Vai para a China. Lá tem
Argentina ainda. No santuário de Nossa Senhora de Chechang, que é o maior santuário chinês, ali essa diocese, por exemplo, não aceitou a transição. Então tem latim à vontade. Mas, por exemplo, nas ordenações, e aí você tem umas soluções assim, finge que me engano e eu finge que sou enganado. Né? Nas ordenações, o ritual de jurar lealdade ao Papa, pelas ordenações episcopais, elas foram substituídas pelas orações para jurar lealdade à China, ao Partido Comunista. Você jura não ser um filho da mãe que vai passar informações da China para as potências ocidentais, imperialistas, pipipi. Juro. Tal. E as orações pelo Papa? Elas foram colocadas em secreta e tem toda a história, né, de que elas eram ditas em... se acrescentou as orações, mas se manteve a ordem da oração. Então, quando o ordenando estava ali ajoelhado na frente do bispo, o órgão começava a tocar e o bispo perguntava em latim: você jura obedecer o sumo pontífice fulano? Juro obedecer o bispo fulano. Juro ter comunhão com a Santa Igreja? Então, para o órgão, vou continuar a missa. Né? Tinha um jogo ali de uma série de adaptações, de umas acomodações que permitiram à Igreja Católica sobreviver. Não só sobreviver, mas a partir de um momento, depois da Revolução Cultural, que foi um momento de perseguição geral às religiões, né? Não só sobreviver, mas voltar a crescer. Por que o Xi Jinping, de vez em quando, dá um ataque nele e persegue as igrejas? Não só as protestantes, que estão ligadas ao que ele diz que é uma infiltração americana, ocidental, mas a Igreja Católica, porque a gente está lidando com um fenômeno em crescimento. E eu vou dizer uma coisa que é uma coisa assim... Se deve a, principalmente, um homem, Aloysio Jin Luchian, faleceu em 2013. Ele era padre jesuíta. Tinha que ser um jesuíta. Né? Ele era padre jesuíta. Ele era vigário em Xangai na época do Dom Ignatius Pimei, o grande bispo anticomunista da China. O Aloysius, Padre Aloysius, né? Ele é preso com o bispo dele. Ele é preso. Ele vai para a prisão. Ele vai para campo de trabalho forçado. Depois ele começa a trabalhar como tradutor para o governo comunista. E no final da Revolução Cultural, no momento que a China quer refazer a sua imagem para se reaproximar do mundo ocidental, um período de Deng Xiaoping, né, período de abertura da China, tiram o Aloysio da prisão e falam assim com ele, fala assim, ó, vem cá. Você quer manter ou não a Igreja Católica na China? Ele falou assim, quero. O que você precisa manter a Igreja Católica na China? Comunhão com o Papa. Isso nós não podemos te dar. Nesse momento. O que precisa mais? Bispo. Falou assim, você aceita então ser ordenado? Na braba, sem autorização do Papa? E aí na autobiografia do Aloysius, Jin Luchian, ele fala que foi a noite mais difícil da vida dele. Porque ele falou assim, meu Deus, eu aceito negar o meu voto de obediência... Jesuíta, pô. Eu aceito negar o meu voto de obediência especial ao Papa e aceitar uma ordenação ilegítima, ilícita, por bispos também presos, também pressionados como eu, ou eu me torno mártir. E aí o que o Aloysio Luchian faz? Bem, para continuar a igreja, é melhor eu ir para o inferno. Se alguém tiver que brigar com a igreja, brigo eu. É melhor eu ir para o inferno e salvar a igreja católica e permitir a sobrevivência da Igreja Católica na China do que eu ir embora. Do que a igreja acabar e eu virar mártir. Né? Eu virando mártir, salvo a minha alma. A Igreja Católica sobrevivendo, salva a China. É toda a Igreja Católica. Né? E ele aceita a ordenação episcopal e ele vai reconstituir, né? Inclusive, durante um período, ele era chamado oficiosamente no Vaticano de o Papa Amarelo. Né? Ele vai aos poucos se reaproximando do governo, ele vai tirando outros bispos da prisão, tira mais um, tira mais dois, já tem quórum para ordenar mais bispos. Ele vai fazer uma série de ordenações, de nomeações, ele se torna o presidente da Associação Católica Patriótica,
se aproxima do governo, se faz uma série de ordenações episcopais para reconstituir o tecido eclesiástico. Muita gente tinha morrido, Revolução Cultural, morrido, se exilado, morrido de velho, né? Não tinha ordenações desde 49. Então, aí, no final dos anos 70, começo dos anos 80, ele vai aceitar a ordenação episcopal e ele vai agir para reconstituir o tecido oficial da Igreja Católica, né? Ao mesmo tempo, ele vai usar a posição dele junto ao governo para, tanto quanto possível, aliviar a barra da igreja subterrânea. Aquela igreja que tinha permanecido à margem da associação escondida, que preferiu o isolamento, a martiria, o subterrâneo, o esconderijo, né? Ele vai usar a influência junto ao partido para aliviar a barra tanto quanto possível deles e para ir fazendo uma série de acordos ponto a ponto com os bispos. O bispo nomeado pelo Vaticano, que o governo não reconhecia, ele transformava em pároco de algum lugar. Então fazia E essa questão que eu brinquei, mas fica muito interessante, porque às vezes tinha uma situação em que o bispo patriótico tinha um vigário-geral, que era um bispo nomeado pelo Vaticano, e aquele bispo, que era o bispo reconhecido pelo governo, o Vaticano reconhecia só como um padre, que era o vigário-geral do outro. Então tinha um truncamento muito estranho. E esses trânsitos entre patrióticos e subterrâneos, né, que tem duas coisas importantes sobre observadas. Primeiro, muitas jurisdições superpostas que vão sendo amarradas dessa forma, com acordo de cavalheiros. Às vezes, eventualmente, o governo prende um bispo, tortura, mata, porque ele não quer acerto nenhum. Né? Da mesma forma que, às vezes, algum bispo sai da Associação Católica Patriótica e resolve se proclamar abertamente entregado só a Roma, e o governo vai para cima. Né? Mas ali, de um lado, esse jogo de Dom Aloysius, né, que o Papa Amarelo, ele reconstrói o seminário de Xangai, ele consegue autorização para formar padre, cria um curso de teologia católica, vai incentivar a devoção à Nossa Senhora da China, ordena padre. Gente, diferente do protestante que pode se reunir em qualquer lugar, com a Bíblia na mão e um sonho no coração, o católico precisa de padre, né, de Eucaristia, de missa, de sacramento, né, e ele nota isso e reconstitui. Faz um mundo de ordenação ilícita, mas nenhuma inválida. Porque da parte do Vaticano tem um silêncio significativo. Roma nunca proclama a associação patriótica nem em heresia, nem em cisma. Né? O que vai permitir, por exemplo, que no final da vida já, sobre Bento XVI, no momento de particular abertura do governo chinês, que o Dom Luiz Luciano procure, se apresente, consiga contato com Roma, peça desculpa pela situação, e ele vai conseguir o reconhecimento de que a ordenação dele era válida e que as ordenações que ele fez eram válidas. Ele morre em comunhão com a Igreja Católica. Plena comunhão. Né? E aí, assim, ele prepara, todo o ministério dele vai preparar o acordo, que a gente não sabe os termos, que atualmente está vigente entre o Vaticano, e o acordo de governabilidade vigente entre o Vaticano e a China. Quer dizer que o Vaticano cedeu ao governo comunista? Não, quer dizer que teve gente que resolveu falar assim, não importa a minha reputação. O importante é fazer a igreja viver de alguma forma, ainda que nas piores situações, né? Tem um amigo que eu respeito muito, o Lobianco, se você vir isso, abraço para você. E o Lobianco, conversando sobre esse sujeito, ele falou assim, cara, ele era um homem de igreja. Porque ele falou assim, não importa o que vai acontecer comigo, importa que a igreja sobreviva. E que no futuro, quando tiver a possibilidade de voltar à comunhão, existe a igreja para ter comunhão. Né? O importante não é eu achar que... O importante é as pessoas terem a Eucaristia no domingo. Né? Assim, pragmaticamente, no limite. Né? Então, assim, vamos manter... É uma situação capenga? É uma situação capenga. Mas vamos tentar segurar. Isso vai dar um rebu danado
com a reincorporação de Macau, de Hong Kong na China, porque aí você tem outro estudo eclesiástico que não vai aceitar esse jogo do Li Xian, vai ter um outro rolo, né? Mas, no geral, hoje, tem uma tentativa muito avançada de acerto entre a igreja patriótica e a igreja subterrânea, e essa igreja das ex-colônias são incorporadas. E esse acerto ele se baseia num fato bruto, que é a não condenação nem a proclamação que houve heresia ou cisma. Não há nada em que a Igreja Católica Chinesa, patriótica, não seja uma igreja católica, a não ser na sua gestão. Mas, em vários momentos, o João Paulo II fez várias vezes. O governo mandava nomear um bispo, ele ia lá e reconhecia o bispo. Francisco fez isso também, Bento também fez, né? Então, assim, está se avançando para algum modelo de convivência, né? E que não é ceder o comunismo, mas tem uma situação de fato, né? Tem católicos que precisam de assistência pastoral. Não dar assistência pastoral é ou abandonar eles à não religiosidade, ou permitir que outros grupos cristãos os reivindiquem, né? E aí, a gente tem que voltar para falar um pouco do movimento das 3 autonomias, que surge deste grupo de cristãos revolucionários que estava ao redor, participou da agitação republicana na China no século XX, inclusive com algum destaque, que dizia que não era inconciliável o cristianismo e a cultura chinesa, né? Que vai estar ao redor do Mao Tse Tung, né? E que vai proclamar o manifesto dos 3 autos: autogoverno, autossustento, autopropagação. O movimento dos 3 autos não tem a ver com a Revolução Comunista a princípio, porque a primeira vez que ele é formulado é em 1870, entre as lideranças protestantes chinesas, que não estão felizes com o fato de que os cargos das igrejas estão todos na mão de europeus e americanos. Então surge de dentro dos pastores chineses, das igrejas presbiteriana, batista, metodista, luterana, anglicana, que vão falar assim: nós queremos autogoverno, autossustento da propagação. Nós não precisamos de muleta. Nós não somos cristãos segunda categoria, né? Ela vai ser reconhecida como uma demanda legítima pelos missionários euro-americanos na Conferência Missionária Chinesa de Xangai, em 1892, né? Então, desde o século XIX, segunda metade do século XIX, há uma demanda por uma puxada de autoridade para a mão dos chineses, que vai ser atendido pelo movimento das 3 autonomias. Há um processo, essas igrejas históricas todas vão passar por um processo rápido de sinicização, né? De transferência das lideranças para lideranças chinesas, né? E também vão surgir alguns movimentos autóctonos do protestantismo chinês, não só o Taiping lá atrás, né? Mas, por exemplo, é a verdadeira Igreja de Jesus, que surge mais ou menos na mesma época da Assembleia de Deus. E que vai ter um movimento protestante autóctono que vai ser reconhecido depois pelo movimento das 3 autonomias. O movimento das 3 autonomias não é uma igreja, né? É um conglomerado, é uma federação de igrejas. Então você tem desde ali de uma igreja luterana, quase uma igreja anglicana, quase anglo-católica, luterana, muito conservadora, até o pessoal da verdadeira Igreja de Jesus, que é um protestantismo mais pentecostal, de estilo quase assembleiano. Você tem uma puxada, igrejas presbiterianas, de teologia calvinista, né? Porque elas não interferem na prática do culto, a não ser dizendo que tem que ser em chinês, e não interferem na teologia. Mas elas estão preocupadas com as lealdades políticas, com as vinculações políticas e sociais dessas igrejas, né? E aí claro que isso acontece de diferentes formas, né? Você tem a revisão do texto bíblico pelo movimento das autonomias, a constituição dos escritórios religiosos do PCC em 51, o surgimento, né, do movimento patriótico protestante em 54, um pouquinho antes, 3 anos antes do movimento patriótico católico, o Conselho Cristão da China, em 1980, logo depois da Revolução Cultural. O governo chinês permite que tenha uma reorganização, né? Esse Conselho Cristão da China é baseado no modelo do Conselho Mundial de Igrejas, né? Inclusive, as igrejas chinesas reivindicam vaga no Conselho Mundial de Igrejas,
Porque eles falam assim, gente, a gente é comunista também, mas a gente é cristão também, olha só. O governo manda a gente não. A gente tem parceria com o governo, a gente não é do governo, né? E assim, o que é tenso são duas tensões assim que existem dentro do movimento patriótico protestante chinês, né? Um é o movimento entre o que a gente pode ceder e o que não pode ceder para o governo, em termos teológicos e organizacionais. E o outro é um movimento que existe, o outro é um problema interno que existe dentro do movimento patriótico entre igrejas de corte mais histórico, e igrejas pentecostais, mesmo, né? Que divergem entre si, são igrejas diferentes. Se reconhecem como irmãos protestantes, mas tem problemas, né? É claro que claro que não é tudo tranquilo assim, né? Primeiro, tem um caso como da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que se recusa a qualquer negociação com o governo chinês. Também como é o caso da Igreja do Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Os mormons, que inicialmente se recusam a qualquer negociação, mas depois da Revolução Cultural começam a negociar e são algumas igrejas permitidas ser construídas em grandes cidades chinesas, os mormons, né? Mas os adventistas não querem conversar. Então eles são perseguidos o tempo todo. Testemunho de Jeová também, né? Mas nas franjas da Revolução Cultural, na franja do Partido Comunista Chinês, conforme o Partido Comunista Chinês não consegue responder algumas demandas sociais, econômicas, políticas, éticas, né? Vão começar a surgir seitas dissidentes do movimento patriótico, né? Dentre essas, as chamadas igrejas domésticas. E aí é que a porca torce o rabo. Alfredo, existe perseguição? Existe muita. Contra quem as igrejas domésticas? E alguns movimentos que não querem conversa nenhuma com o movimento patriótico protestante. Por exemplo, a chamada Igreja de Deus Todo-Poderoso, também o Relâmpago do Oriente, né, que tem ligações fortes com a Coreia do Sul. Essas igrejas, igrejas coreanas têm missão na China, sul-coreanas têm missão na China, né? Igrejas latino-americanas têm missão na China. Essas igrejas vão ser vistas com muita desconfiança pelo governo, né? Porque alguns... Diga. A igreja doméstica é a mesma coisa que a igreja subterrânea? Se a gente falar do mundo protestante, sim, né? A classificação de igreja doméstica e subterrânea sobrepõe. A igreja doméstica é a igreja que não tem registro. Ela é doméstica não só porque ela normalmente se realiza em uma casa, mas não estritamente, né? Ela pode ser num galpão, num escritório, né? Num parque público, num campo, num celeiro. Ela é doméstica porque ela não tem registro como igreja. Então ela não poderia estar funcionando. Porque ela escapa do controle, da censura do governo comunista. Todas as igrejas domésticas são subterrâneas. Mas nem toda igreja subterrânea é doméstica. Porque a igreja subterrânea na China vai incluir também essa porção da igreja católica que não quis se vincular ao movimento patriótico, à Associação Patriótica Católica. Então, eu falo de igreja subterrânea. O que é o cristianismo subterrâneo da China? Você está lidando com duas coisas diferentes. Tanto com esse grupo católico, que não quis acerto e preferiu, se manteve só leal ao Vaticano e com as suas próprias nomeações episcopais, seus próprios rituais, com a sua própria jurisdição, que se desenvolveu no subterrâneo mesmo, contra a margem, mas nem sempre a margem certamente, mas nem sempre em conflito com a igreja patriótica. Tem então, esse ramo católico e tem as igrejas domésticas, né, que investem numa experiência mais emocional, mais cara a cara, de convivência mais pessoal, né? São igrejas normalmente começam assim, mas também tem o modelo das igrejas coreanas, grandes, né, geridas como empresas. Essas igrejas, elas são muito atrativas e por isso elas geram desconfiança também para as classes médias chinesas, né? Porque elas são
uma forma de buscar alguma coisa que não seja controlada pelo governo. E elas, por causa de toda a simpatia que existe em relação à igreja subterrânea, né, de vez em quando você tem as campanhas para doação de recursos, de bíblias, como é que é o nome do sujeito que ele criou exatamente para distribuir bíblia do lado da cortina de ferro, e depois que a cortina de ferro acabou, para distribuir na China. É o Ministério? Como é que é o nome do ministério? Portas Abertas? O Ministério de Portas Abertas, exatamente. O Ministério de Portas Abertas tem uma relação antiga com essa igreja subterrânea chinesa. E essas igrejas geram muita simpatia no Ocidente. A verdade é essa, né? Porque a situação delas é meio, desculpa a palavra, meio desgraçada mesmo, né? Porque você tá ali, são grupos muito pequenos lidando com um Estado gigantesco, que tem olhos e ouvidos em todo lado, sabe? E muitos cristãos chineses não veem porquê daquela dissidência. Fala assim, cara, por que vocês não se adaptam? A gente está adaptado, bem, feliz, tranquilo. Por que vocês estão batendo cabeça, né? Então, assim, é uma situação terrível, né? Então, gera, de vez em quando, umas ondas de simpatia. Só que essas igrejas, elas são muito populares na classe média. Muitas delas, via agências missionárias, via ministérios de ajuda, realmente têm vínculos políticos com os países ocidentais, né? Não é à toa que todo movimento de dissidência política grande, desde os anos 90, na China, e agora em Hong Kong, mais recentemente, vem dessas igrejas. Né? Os líderes são sempre ligados à igreja católica subterrânea ou às igrejas domésticas subterrâneas, são sempre, eventualmente até pastores, né? E que tem algum apoio euro-americano. Então, assim, é uma situação tensa, né? Por outro lado, no caso, e existe, assim, graus de tolerância diferentes. Quanto menor, mais dissidente, mais ligado aos americanos, mais perseguida. Mas as igrejas sul-coreanas, por mais sejam grandes, às vezes elas são permitidas. Por quê? Porque elas servem de celeiro de negócios entre a Coreia do Sul e a China. O governo não aperta desde que eles mantenham a economia arejada, né? Então, assim, são muitas variáveis, né? Alfredo, há perseguição total de cristãos na China? Total não há. Não é um estado de perseguição gritante. Alfredo, há perseguições cruéis, violentas, constantes, cotidianas? Existe. Né? Mas aí, gente, isso da antiguidade, Idade Média. Então, assim, uma perseguição nunca é globalmente igual. Né? A grande perseguição de Diocleciano, que é o grande paradigma de perseguição do cristianismo, ela não foi do mesmo jeito no Império Romano todo. Ela foi pior no Egito, pior na Gália, pior na Síria. Na Grécia ela não foi tão grave. Na própria cidade de Roma ela não foi tão grave. Sabe? Na Península Ibérica. Então, assim, uma perseguição leva em consideração várias coisas. Né? Quem está operando a perseguição ali em nível local, municipal, distrital, provincial, né? O cara é mais cristão, menos cristão, mais anticristão, menos anticristão. Ele tem mais negócio nos Estados Unidos, ele é mais simpatizante a uma abertura, a um fechamento do regime. Né? Quanto mais comunistão, linha dura, brabo, mais a tendência vai ser perseguição mais pesada. Né? São vários elementos. Né? Às vezes, umas coisas pequenas são tomadas para... Por exemplo, né, uma lei que foi aprovada... Uma onda de demolições de igrejas que houve uns anos atrás, na época da pandemia. Foi porque estavam proibidos os cultos, e estavam por causa da pandemia, né, por emergência sanitária, e também porque passou uma lei de que não deveria ter cruzes acima das igrejas. Então, as cruzes deveriam ser encaixadas nas fachadas das igrejas. Isso foi pretexto para demolir uma série de igrejas antigas. E para, em vários lugares, detonar perseguição contra católicos protestantes. Né? E em outros lugares a perseguição não chegou. Eu li a reportagem um tempo atrás, está até na bibliografia do curso, que eu vou, de novo, vou disponibilizar pelo menos o primeiro módulo da bibliografia, com as referências, e os slides da primeira aula do curso lá nosso, para vocês passarem para o pessoal que assiste o podcast, para incentivar a estudar mais sobre isso, para ter mais gente para conversar a respeito. Não tem com quem conversar sobre isso, é muito ruim.
sabe? No dia que eu conversei com esse amigo, o Lobiano, sobre o Dom Luiz, eu quase chorei. Eu falei assim, ai, mas alguém conhece ele. Foi muito emocionante. Então, assim, teve perseguição. Foi igual em todo lugar? Não foi igual em todo lugar. Eu vi a declaração de um bispo, um padre americano, norte-americano, que ele vive em Xangai há muito tempo, ele falou assim, Xangai, desde o fim da Revolução Cultural, não experimentou nenhuma perseguição aos cristãos. Aqui pode tudo. Católico, mórmon, adventista, pentecostal, anglicano, luterano, igreja subterrânea, igreja... não tem perseguição. Em outros lugares, da China rural, grande perseguição. Né? Nas províncias do sul da China, você tem populações cristãs mais compactas, ligadas à etnia. Também tem isso, né? Às vezes o cristianismo se enraizou em algumas etnias que não são Hans, que falam os idiomas não mandarim. Então, nessa região, a perseguição tende a ser muito mais pesada, também porque tem um componente étnico e de um certo chauvinismo mesmo, cultural em relação a esses outros idiomas, né? Então, assim, são muitas variações. Muitas variações, né? Mas só o fato da gente conseguir facilmente, basta ir no Facebook, começar a procurar no Instagram sobre as igrejas domésticas, no TikTok, e a gente acha centenas de milhares de fotos, de material escrito, e ver que não há perseguição assim, de vida, todo mundo vai morrer, né? Ela tem períodos piores. O período da Revolução Cultural, certamente, foi péssimo, mas é para todo mundo. Né? Para a própria cultura chinesa, os confucianos se lascaram, os budistas, todo mundo. Mas há momentos de abertura. O que eu tendo a achar? Historiador não tem que ser futurólogo, né? Não tem que achar nada. Não tem que fazer diagnóstico de nada, né? Mas se eu tiver que fazer um diagnóstico, o que eu acho? O que eu tenho observado, né? E acho que é um padrão que tende a se manter. Quanto mais a China fizer negócio com o Ocidente e se abrir, e também isso é um padrão histórico, melhor vai ser a situação dos cristãos chineses e maiores vão ser as possibilidades de crescimento e de contato com cristãos não chineses. Quanto mais a China endurecer, pior vai ser a situação dos cristãos chineses. Mesmo aqueles ligados às associações patrióticas. Porque vai pesar sobre eles uma desconfiança. O cenário de uma guerra com Taiwan, que envolva Estados Unidos, envolva... é um cenário de pesadelo para o cristianismo chinês. Sabe? Principalmente no caso... Uma guerra com os americanos seria uma desgraça, porque muitas igrejas recebem dinheiro americano. A guerra com a Coreia, a explosão de uma Coreia do Sul e Coreia do Norte, o cenário em que Japão e China apoiassem a Coreia do Sul, Japão apoiassem a Coreia do Sul, China apoiassem a Coreia do Norte, ou uma guerra ali no mar da China, isso seria um inferno para os cristãos chineses. Né? Qualquer motivo ia ser pretexto para colocar a lealdade deles em dúvida. Né? Então, o que eu penso? Quanto mais tiver uma abertura política, não necessariamente política, a princípio não, tá? Abertura econômica mesmo, negócios, a situação tende a melhorar. A iniciativa da Rota da Seda, nova Rota da Seda, né? É a possibilidade de crescimento, de retomar contato do cristianismo chinês com o restante do mundo. Estreitar o contato, trazer os olhos ocidentais para a situação deles. Né? Quanto mais fechamento, mais ameaça de guerra, pior a situação. Né? É porque estão numa situação incômoda. Porque podem estar... Esse acerto da Igreja Católica Patriótica e Igreja Subterrânea é ótimo, desde que não aconteça uma guerra. Porque se acontecer, vai ser péssimo para os católicos. Né? Porque eles vão ser acusados de ter quinta coluna. Então, não deveria fazer prognóstico nenhum. Mas se tiver que fazer, farei esse. Farei esse e farei o outro, que é o seguinte. Com o crescimento de investimentos chineses na África e na América Latina, tem um movimento interessante que é a volta de chineses para a China que se convertem na América e na África. Então, uma tendência de crescimento de igrejas conhecidas nossas, né, lá na China.
E à medida que a China estreita suas relações com os países africanos, se abre um pouco até para a migração africana, migração de cristãos africanos para lá, o que vai, no longo prazo, tornar esse cenário ainda mais complicado e ainda mais interessante de ser pensado. Perfeito. Acho que eu tenho uma imagem que vou mandar para vocês. E assim, e além disso, tem coisas completamente imprevistas que vão sair do nosso controle e que vão surpreender maravilhosamente a gente. Eu achei uma imagem num banco de dados do Runtime de um oratório de uma família católica em Xinjiang. E aí eu vou mandar essa foto que é maravilhosa. Eu achei assim, realmente, que tem do lado, os caras do coração de Jesus, uma foto do Mao Tse Tung. E é isso, né? Passar bem. Quem não estiver satisfeito, se rasgue, né? Quando eu morei no Rio, eu ia numa lojinha comer yakisoba, num restaurantezinho, e a tia tinha uma quadrinho do Mao Zedong e um quadrinho do Nacional de Fátima. E é isso. Quem não estiver satisfeito, que saia da China, né? Vão sempre surgir, além dessas posições que a gente pode ver pelas dinâmicas históricas, pela macropolítica, né, pela economia global, que envolve uma tendência ou outra, vão ter coisas completamente novas surgindo. E é isso, né? E a beleza da história é essa, vai sempre levar a gente, por mais que as dinâmicas tendam a algumas se repetirem, vai sempre surgir coisa muito nova, que vai botar a gente de cabelo em pé. Que bom, né? Vai surpreender a gente o tempo todo. E aí, em alguns lugares, vai ter o sujeito com a Bíblia né? Como é que foi o negócio em Hong Kong, dos guarda-chuvas amarelos, né? O cara com guarda-chuva amarelo e com a Bíblia protestando contra o governo comunista. No outro lugar vai ter o cara com a Bíblia e com o Mao Zedong. E é isso, assim, lida com complexidade, né? Não vai encaixar no que a gente espera deles. Que bom. Acho que a gente já conseguiu entender por que, por exemplo, até mesmo Taiwan, o pessoal falou que na direita também não tem, os chineses no geral não tem uma boa visão do cristianismo, tudo de mal que trouxe, etc, etc. A gente entendeu por que dele não virar uma Coreia do Sul segunda, né? A gente já entendeu vários motivos. Acho que eu vou deixar aqui umas dicas literárias e de filme também que tocam nesse assunto. Acho interessante também a gente não cair em todo tipo de notícia, né? Como o senhor bem falou, não é esse bicho-papão. Existe. Tem. Mas, pior, eu nunca quero viver uma perseguição de nenhum tipo, religiosa, étnica, né? Existe. Mas também, assim, nenhuma perseguição Cara, eu não sei de onde vocês são no Brasil, mas eu vou dar um exemplo bizarro. Não vou te passar a palavra, João, desculpa te interromper, eu vou parar de fazer isso, eu vou parar de falar. Mas, assim, quando eu mudei para o Rio de Janeiro, eu fui estudar lá, né? Como eu disse, eu sou matuto de Valença, interior do estado. Quando eu mudei para lá, tudo que minha mãe via na televisão, ela me ligava. Meu Deus, teve assassinato, teve assalto, teve não sei o quê. Não. E até eu entender, e eu morri de medo, né? Até eu entender que nem todo Rio de Janeiro era o Rio que aparece da superviolência, mas que existiam regiões e regiões que em alguns lugares era de um lado, e no bairro seguinte podia ser um problema diferente. Isso foi um processo. Até a gente entender que não tem maniqueísmo na história, né? Os chineses não são a China é má, é o eixo do mal. Não é gente é complicado. O que vale num lugar pode não valer no outro lugar do lado, sabe? As perseguições nunca são tão completas como a gente imagina, mas também nunca a tolerância é tão completa, sabe? Sempre vai ter uma coisa escrota, assim, desculpa a palavra, sempre vai ter uma coisa escrota, sabe? Uma má vontade em relação ao cristianismo, porque é um regime que não é religioso, é antirreligioso. Então nunca vai ser um mar de rosas em todo lugar, mas nunca vai ser só espinho enfiado no pescoço dos outros em todo lugar, sabe? Então sempre tem o movimento, nem o que o movimento das três autonomias diz,
nossa, olha, a gente está numa situação ótima. Isso é verdade? Não é. Nem o que o Portos Abertos, nossa, uma perseguição. Mais complicado. É mais complicado, porque você tem uma variação enorme. Que bom. Desculpa, te interrompi. Não, tudo certo, é o que eu estava falando, né? A gente sempre não pode ver as coisas tão preto e branco, né? É bom a gente, né? Não pensar dessa maneira maniqueísta, ver as fontes. E os livros que eu vou deixar aqui, é um livro do James Clavell, escreveu Shogun também, que é bem interessante. Ele escreveu o livro Taipei, que fala sobre os residentes ocidentais de Hong Kong durante a invasão japonesa, e fala um pouco sobre como era o cristianismo ali naquela época, um pouquinho, é um romance, então não leva tudo tão a sério. E também o filme Império do Sol, que mostra, é do Steven Spielberg, com Christopher Nolan bem novinho, e mostra ali a invasão japonesa e como é que ficou aquilo tudo, bem legal. E aí, Lucas? A recomendação que eu faço é essa HQ que eu tenho, que é O Homem do Céu, que é falando sobre o irmão Yun. O irmão Yun, ele é um líder da igreja doméstica cristã, ele se encontra exilado, e já escreveu alguns livros. Ele escreveu uma biografia que é com o mesmo nome, O Homem do Céu, mas eu só tenho essa HQ. Eu comprei, eu era muito novo ainda, e eu achei interessante e tal. Muito bom, muito bom. Tipo, é uma história triste, ele sofreu bastante perseguição, ele foi torturado e tal. Aparece Billy Graham numa igreja patriótica, e ele não podendo falar com Billy Graham, mas, tipo, acho que para fins de entender que existe um certo nível de perseguição, seria interessante ver uma obra como a dele. E, professor, a gente normalmente está finalizando agora, fazendo uma pergunta de o que o senhor estaria lendo agora? Qual livro o senhor está lendo agora? O que eu estou lendo agora, nesse momento, sobre China no geral? No geral. No geral, o que eu estou lendo agora? Eu peguei para reler recentemente, e não foi de propósito. Eu peguei para reler a biografia que eu não terminei. É um livro curto, mas não terminei. A biografia do Jonathan Spence sobre o Mao Tse Tung. Olha aí. O Mao Tse Tung, o Jonathan Spence, ele não é de esquerda, né? Ele tem uma posição política muito mais conservador, mas ele faz uma biografia extremamente equilibrada do Mao Tse Tung, porque ele é um bom historiador, né? E esse autor, o Jonathan Spence, ele tem 2 livros que são, assim, muito importantes para quem quer entender um pouco de na China. Muito importantes. Livro 1, O Palácio da Memória, de Matteo Ricci. Se vocês nunca leram um bom livro de história, de historiografia acadêmica profissional na vida, leiam. Esse livro, além de ser um livro irretocável do ponto de vista histórico, eu terminei de ler ele chorando. Porque, assim, você lê ele como romance facilmente. Um livro maravilhoso. Assim, E o outro, tão bom quanto, chama-se O Filho Chinês de Deus, que fala sobre a Revolta de Taiping, né? E o começo do século das humilhações. Então, assim, são maravilhosos. Eu estou relendo a biografia do Mao Tse. Né? Perfeito. Eu acho que para tentar me ajudar a entender melhor esse momento que a gente importante, sabe? A história faz muitas, assim. Eu acho que eu sou historiador péssimo por causa disso. Um amigo falou que, assim, você não tem resultado. Eu falei assim, olha, eu acho que a história não ajuda a gente. A história serve para esperar os erros do passado. Eu acho isso uma bobagem. Porque a gente sempre vai errar de formas novas. Né? A gente só se dá conta que está fazendo uma coisa que já não funcionou quando está fazendo ela. Então, a história, se é uma profetisa, né, é a pior do mundo, assim, muito lenta. Tem um gapzinho bravo. Mas eu acho que a história ajuda a gente a entender como é que a gente está errando, de formas novas e melhores. Então, por exemplo, pensar o movimento, né, de reposicionamento da China no cenário global. Né? Eu li um discurso recentemente de um prócer chinês, ele falou assim, Mao Tse acabou, precisamos voltar para o Confúcio. Aí eu falei assim, hora de ler então a biografia do Mao Tse e depois procurar uma boa biografia do Confúcio. Para entender para onde a gente está indo, né? Para onde a gente vai errar.
Já que a gente não vai conseguir prevenir erro nenhum, pelo menos a gente vê para onde a gente está errando melhor, né? Escamento, posso fazer uma propaganda de leve? Não é uma propaganda... Por favor. Não é uma propaganda comercial, não. Gente, a gente tem um grupo de estudos sobre a história do Oriente Cristão. O Lucas vai dizer mais algum momento para vocês, já faz parte do nosso grupo lá. Sim. Você já apareceu em encontro, está sempre aparecendo. A gente está passando por um processo de reformulação. Quando a gente fala em Oriente Cristão, a gente está pegando a primeira parte da conversa só, né? A gente está pensando normalmente os antigos cristianismos apostólicos do Mediterrâneo Oriental nas suas áreas de expansão. Então inclui China, Índia, né? Etiópia, mas já não está pensando nesse movimento da expansão da Contra-Reforma, das missões latinas do Oriente. A gente tem esse grupo, é um grupo já, vou usar a palavra, a gente falou de China, né? Tudo tem mais de 1000 anos. Vou usar a palavra temerária. Assim. Já é um grupo tradicional, a gente funciona há 4 anos, direto, com uma constância, e a gente está mudando essas atividades. Então, a gente tem um Instagram que está sendo atualizado, a gente vai oferecer cursos, se Deus permitir, vai o livro sair em algum momento também sobre China, né? E então, se vocês puderem, o pessoal que está ouvindo podcast, vendo podcast, quiser acompanhar o nosso trabalho no grupo, acompanhar o que a gente está fazendo por aí, dá uma chegada que vai ser uma alegria. Tem algumas pessoas, o Ian, que já vi aqui outras vezes, né? Parte do grupo, o Lucas está lá conosco também. Então, assim, se você quiser aparecer, vai ser uma alegria para conversar com a gente e saber o que a gente está lendo sobre outras coisas também. Vou botar o link do grupo no WhatsApp aqui na descrição e também o Instagram. Beleza. Coloca o Instagram lá. Pronto. Coloca o Instagram lá e aí vocês acham a gente pelo Instagram. Agora oficialmente eu coordeno esse grupo, né? Mas eu sou assim, eu sou cuidador ruim, porque eu não tenho tempo para fazer as coisas. E agora a gente está com uma equipe muito boa ajudando a reestruturar esse grupo e dar assim uma cara. A gente vai lançar o nosso primeiro número do boletim, né? Em breve. Não tem artigo sobre China, mas tem sobre Índia. E então quem tiver interesse, chega junto lá que, inclusive sobre China, vai ter coisa legal em breve. É isso aí, pessoal. Professor, agradeço por essas 2 aulas incríveis e completamente completas. Queria agradecer também pela participação de Lucas aqui, sempre me ajudando. E é isso. Obrigado de ouvir as aulas incríveis e tentar absorver, né? Um pouquinho da história só, mas a gente vai tentar ir mais atrás. Sempre é bom ter esse prime mover para a gente ir atrás. É verdade. Gente, eu quero agradecer muito o Lucas pelo convite. Eu morro de nervoso de participar. Ele mandou mensagem, eu desmarquei, ele remarcou. Cada problema que eu dava, ele dava uma solução. Porque eu fico muito nervoso com participar de coisas assim, né? Não sou nada midiático, 0 midiático. Mas eu fiquei muito feliz. Gente, vocês desculpem ter falado muito, assim. É muita vontade de conversar a respeito. Sim. E às vezes até acaba atropelando, né? Mas a gente está à disposição para conversar sobre isso. Em outros momentos, em outros fóruns. Por favor, volte mais vezes, falar sobre o Japão. Com certeza. Chama que a gente está por aí. Agora que eu já perdi o nervoso com vocês, continuo falando. Já está de casa. Exatamente. E, professor, muito obrigado, viu? Eu agradeço. Deus abençoe você. Amém. E é isso, pessoal. Deus abençoe vocês, seus estudos e oremos pela igreja na China. Muito obrigado e até a próxima. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right